Você já aconteceu de chegar na presença de Deus, dobrar o joelho e você já se emocionar, chorar, você adorar, não ter palavras para poder expressar o tamanho do seu amor por Deus, você ser inundado pela presença de Deus de uma forma que sabe? Pois é. Deixa eu te contar uma experiência que eu tive com Deus que foi impressionante. Eu estava fazendo um jejum de vários dias, tá? E esse jejum foi passando e além de eu ter parado de comer determinado alimento por um período de dias, eu tinha colocado o compromisso de orar todo dia à noite no horário específico para buscar a Deus, para poder orar. E nesse processo que eu estava fazendo isso, esse jejum, ele durava uma semana. E foi 4 dias, cada vez que eu entrava, eu, sabe, deleitava na presença de Deus. Exatamente isso que eu sentia. Aí não me recordo quantos dias que foram, acho que foi 3 dias, 4 dias. Só sei que teve um dia que eu cheguei na presença de Deus, como de costume, para poder orar, no período da noite, que tinha compromisso, colocado como um compromisso para mim, e eu não sentia nada da presença de Deus. E eu dobrei o joelho, e eu fechei o olho, e eu levantei as mãos, e eu coloquei um louvor que eu sempre me emocionava, e eu comecei a falar em línguas, e eu comecei a fazer um tanto de coisa, e nada de me emocionar, nada. E eu comecei a questionar a Deus. Eu falei com Deus, Deus, o que está acontecendo? Eu não pequei, eu não errei. Ontem eu senti a tua presença, hoje eu não estou sentindo. E comecei a questionar o porquê que aquilo estava acontecendo. Por que que eu não estava sentindo a presença dele? E aí Deus não falou nada. Aí sabe o que que eu fiz? Eu coloquei um compromisso. Eu falei com Deus, Deus, quer saber? Eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Eu não aceito terminar esse momento de oração enquanto o Senhor não falar comigo. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiquei orando, fiquei adorando, fiquei conversando com Deus e eu fui lendo a Bíblia e fui tal. Passou, eu não sei quanto tempo passou, mas foi aquele dia que foi difícil. Até que Deus, ele pegou e falou comigo assim: a verdade é que você está adorando o seu sentimento, você não está me adorando. Eu, como assim? Eu tô aqui te buscando, te adorando e tal. Deus pegou e falou comigo assim: você tem que crer na minha presença, não é pelo seu sentimento. Você tem que crer na minha presença pela fé. A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei. Você tem que crer nessa palavra. A minha palavra diz que enquanto você fala, eu te ouvo. Enquanto você clama, eu te atendo. A minha palavra, ela diz que quando você confessar a mim, né? Então começou a falar um tanto de palavra. E aí, resumindo, eu realmente estava julgando que quando eu chorava, quando eu me emocionava, eu tinha sentido Deus. Mas quando eu não me emocionava, eu não sentia Deus. E aí eu percebi naquele dia que Deus, ele está acima do seu sentimento. Deus, ele está acima das suas emoções. Ele está acima das minhas emoções. Então nós não podemos falar mais: eu senti a presença de Deus. E eu chorei na presença de Deus. E o dia que não chorou, não sentiu. Não. Ele está ali, ponto, e acabou. Então você comece a ter mais fé no que a palavra diz do que no seu sentimento diz. Desde então, meu relacionamento com Deus nunca mais foi o mesmo. Porque quando eu ia dobrar o joelho, eu ia orar e não chorava, eu sentia: hoje não tá bom não. Levantava e ia embora, parava de orar. Hoje não. Independente de estar me emocionando ou não, eu sei que aquele momento de oração ali é válido. E principalmente, eu pego aquele momento de oração para poder declarar a palavra de Deus, citar versículos, profetizar a palavra de Deus sobre a minha vida. É momento de oração, é momento de agradecimento, é momento de louvor. Não necessariamente é momento de chorar. Não necessariamente é momento de te dar gargalhada. Pode acontecer sim, mas não podemos ser reféns do sentimento
para a gente realmente saber que Deus está ali, que o nosso momento ali com Deus, Deus está presente, tá? É só que ia trazer isso para vocês, porque para mim fez muita diferença essa revelação, esse conhecimento que Deus me passou. Já aconteceu isso com você? Você já pensou sobre isso? Coloca aí nos comentários.